24 horas de adoração. Chegou a hora de ficarmos conectados com Deus. Chegou o momento em que sua fé será renovada. É a hora de falar de Deus. Shalom, Ovrahá, paz e bênção a todos meus irmãos, as minhas irmãs. Estamos nós aqui mais uma vez. Peço eu, com muito carinho, permissão para entrar agora na sua casa, tocar através da palavra de Deus na sua alma e ser um canal de bênção para a sua vida. Afinal de contas, estarmos aqui muito mais do que um ministério, é um galardão para cada um de nós. Galardão esse que nós estamos fazendo com muito cuidado, com muito esmero, porque é um presente de Deus. E quando eu falo de galardão, acho que a palavra certa não seria galardão, mas sim uma dádiva, um presente, a qual Deus me permite nesse momento usar dos mecanismos que Ele nos dispõe para abençoar a sua vida. E é justamente para esse objetivo que eu me encontro aqui, para que nós possamos caminharmos junto na contagem do Homer. E hoje eu tenho certeza, o Espírito Santo nos chama a refletir sobre uma das combinações mais lindas e necessárias do caráter cristão. Em hebraico, Hesed Shebet Tiferah, ou Tiferet, melhor dizendo. Hesed Shebet Tiferet, que é o amor leal e fiel dentro da beleza e do equilíbrio. Vamos aprender nesse avanço, nessa caminhada em direção ao sagrado, aquele que é bendito para todo sempre, a compreender características existentes dentro de nós, que em determinadas épocas, em determinados períodos de festas bíblicas, nos abre uma aproximação muito grande e muito mais agora, através do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra e também diante de todos os acontecimentos de Pêssar, já que nós estamos na contagem do Homer. Então essa emanação, a qual nós vamos começar a trazer um pouquinho sobre Hesed, que é aquele amor que não fica só no sentimento. Hesed, ele age. Hesed, ele doa. Ele cumpre promessa. Já Tiferet fala da harmonia, fala da beleza que surge quando a misericórdia anda de mãos dadas com a verdade. Que maravilha! O texto de Provérbios vai dizer, ou melhor, Salmos, se eu não estou equivocado, capítulo 85, versículos 10 e 11, vai falar que a Hesed, a misericórdia, o amor, a graça de Deus, deu às mãos a verdade. Elas se juntaram. Bondade, amor, graça e ao mesmo tempo verdade, emet, elas são características divinas, as quais Deus também nos presenteou com elas. O interessante é que eu vi um sábio judeu falar uma coisa muito interessante, que o contrário de graça não é lei. O contrário de graça também não é desgraça. Mas o contrário de graça na nossa concepção de mundo, nesse mundo de ação, nesse mundo de ação, é verdade. Exatamente. A verdade é que todos nós carecemos da graça de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ele deixa isso muito bem claro, que a única forma de alguém receber o pagamento por praticar o pecado é a morte. E que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que maravilha!
Isso é extraordinário, isso é fantástico. E também tem um outro texto que é muito forte, que vai falar que todos nós, em Efésios, éramos por natureza filhos da ira, como os demais outros. Mas se nós fomos revividos, Deus nos trouxe a vida novamente, Ele nos regenerou em Cristo Jesus. Agora nós podemos contemplar a verdade de que nós estávamos destituídos da glória de Deus, que nós estávamos carentes da glória de Deus. Essa era a verdade a nosso respeito, uma verdade que o próprio Isaías diz que toda justiça praticada por nós é considerada trapos de imundícia. Em comparação à beleza da justiça divina, que nós estávamos perdidos e que essa graça manifestou o amor de Deus através de Cristo Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a condenação é esta, diz a partir de João capítulo 3, do versículo 17 em diante, que ele veio ao mundo, ele esteve no mundo, ele foi enviado para provar como uma bandeira declarando o amor de Deus, mas que alguns, para não dizer a maioria, preferiram ficar distante, porque amaram mais as trevas do que a luz. Então a condenação é a rejeição. Esse é o pecado mor, é rejeitar a graça de Deus. Então, o contrário de graça, segundo esse sábio, é justamente a verdade. Mas nesse momento eles se unem. E agora a nossa verdade, através da graça, uma vez lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, a qual nós estamos prosseguindo para sermos a imagem e semelhança do seu Filho, como está na carta aos Romanos, capítulo 8, nós também entendemos que agora nós somos filhos de Deus. Interessante que uma das cartas do apóstolo João diz que a verdade é que agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Então é nesse momento de fé que nós então nos enveredamos por esse caminho dessas emanações divinas, porque quando esses dois se unem, ou seja, Hesed, bondade, amor, graça, com Tiferet, beleza, harmonia, nasce um amor que é ao mesmo tempo santo, por sua vez comprometido e também fiel. Separados, essa separação nos faz estarmos comprometidos com tudo aquilo que nós aceitamos de Deus a Ele, ao nos aceitar em Cristo, e a partir desse momento nós caminhamos em fidelidade. Glórias a Deus. E é por isso que Hesed, Shebet Tiferet vai produzir santidade. E preste atenção, minhas irmãs e irmãos, que santidade não é ser duro ou distante. Santidade não me torna melhor do que o meu irmão. Santidade também é uma percepção de saber que eu fui escolhido do mundo para, ou seja, servir a Deus. Isso não veio de mim. Isso foi graça sobre graça. Eu fui alcançado. Então a minha santidade é devido à minha consciência de quem eu fui, de quem eu sou e de quem Deus é. Então isso não me torna duro e ao mesmo tempo não nos torna distante. Porque santidade é amar com equilíbrio divino. É amar o pecador de fato e verdade, mas sem amar o pecado. É estender a mão sem comprometer a verdade. É reconhecer
que fulano, que Bertrano, como ser humano erra, é vacilante, eu aponto isso de maneira amorosa, de maneira benigna, visando restaurar, levantar, edificar, sem comprometer essa verdade. A verdade é que se tais pessoas continuam na sua prática do pecado, uma vez de terem conhecido o pleno conhecimento, terem o pleno conhecimento da verdade, elas precisam saber que para tais não restam mais sacrifícios. Glórias a Deus. Percebe como é extraordinário perceber e compreender essas características divinas? Vejam, por exemplo, o nosso querido Boaz. Ele não foi apenas generoso com Ruth quando ela acompanhou Noemi, lá da terra dos Moabitas, uma vez que ambas perderam seus maridos, e naquele momento soube-se que havia pão, Deus tinha abençoado o povo de Israel com abundância de pão. Então Noemi volta para a sua casa e antes dela fazê-la, ela despede as suas noras. Uma vai, mas Ruth diz: não vou te abandonar, não vou. Então aquilo que Ruth estava plantando na vida da sua sogra, Naomi, ou Noemi, como alguns queiram, Deus já estava preparando um caminho muito maior, superior para ela, lá na casa de pão, lá em Belém, lá em Jerusalém, lá onde Deus estava derramando a sua bênção, já estava se preparando também um terreno para que aquela mulher fosse uma geradora daquelas que o Messias seria da sua linhagem. O que eu quero dizer para você nessa oportunidade, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, é que Deus, com esta palavra, Deus que está agora chamando a sua atenção, que está convocando você para este momento, está dizendo para você que se você permanecer fiel, se você permanecer nas pegadas, sem desviá-las, ou seja, colocando seus pés nos mesmos passos de Jesus, Deus já preparou algo maravilhoso para você no Olam Rabá. Por isso não ceda ao pecado, não negocie com o pecado, não dê ocasião para o pecado, nem tampouco use a sua vida para manifestar pecado. Use a sua vida para ser bênção para a sua família, para ser bênção na sua casa, para ser bênção entre os seus parentes, para ser bênção no seu trabalho e aonde você estiver. Porque Boaz, ele vai ser generoso com Ruth, porque Ruth foi generosa com a sua sogra. Existe um conceito chamado em hebraico de Midah keneged midah, que é medida por medida, ação e reação. Aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. O meu investimento no lugar certo é um futuro garantido lá na frente. Então, Boaz não foi apenas generoso com Ruth, ele foi santo em seu amor. De que maneira? Ele respeitou a lei, ele protegeu a dignidade dela, agiu com justiça e bondade ao mesmo tempo para com ela. Seu amor equilibrado foi tão belo que Deus o colocou na linhagem do Mashiach, na linhagem do Messias. No momento que ele sentiu que ela era a mulher perfeita, uma resposta de Deus para a vida dela, ele foi buscar saber se ele tinha direito de tomá-la como esposa. Descobriu que havia alguém na hierarquia que, para que ele pudesse tomar essa posição, ele teria que abrir mão. Então o outro foi consultado, o outro abriu mão, e assim ele comprou o barulho, me perdoa a expressão talvez tão mesquinha, mas ele seguiu as normas. Ele também foi generoso quando no campo
ela estava colhendo, ela percebeu que ela era diferente. Enquanto ela estava colhendo ali o trigo, naquele momento de colheita, ele passou a usar de bondade para com ela, depois investigou quem ela era, da onde ela vinha, com quem estava, e as coisas foram então se encaixando, as coisas foram indo dentro da ordem pré-estabelecida, e Deus então, diante disso, o galardoou, o presenteou para ser um daqueles que deu origem à linhagem do Mashiach. Agora, vamos dentro de um contraste. Se nós olharmos agora para a época dos juízes, nós vamos nos deparar com um homem santo, sim, um homem de Deus, um homem inteligente, que foi Sansão. Mas infelizmente ele teve um amor desequilibrado por Dalila. Parecia Rezede, parecia bondade, mas faltava Tiferet, faltava equilíbrio. Quantos de nós não tomamos decisões desequilibradas nas nossas vidas? Quantos de nós, vez outras, por conta da pressão, nós cedemos, nós abrimos mãos de princípios, nós abrimos mãos de caminhos santos, nós abrimos concessões e não nos damos conta que nós estamos amando, mas de uma forma desequilibrada. Quanto de nós, queridos, não vacilamos quando falamos demais? Quantos de nós, às vezes, não vacilamos quando estendemos as mãos desequilibradamente, abrimos nossas casas, abrimos as portas dos nossos lares, às vezes para acolher alguém que é um momento de ação justa, de ação amorosa, de manifestar amor, mas por falta de equilíbrio, nós perdemos, nós sofremos, nós somos agredidos, porque o estender a mão precisa ser controlado pela razão, precisa ser controlado pela palavra de Deus. Todas as decisões que nós formos tomarmos, precisamos estarmos conscientes de que elas não sejam arbitrárias. Parecia Rezede, mas faltava Tiferet, equilíbrio, beleza. Alguns vão dizer que não havia santidade plena. E se não havia santidade plena, também não havia equilíbrio. Você vai ver que ele vai quebrando os votos. Não poderia tocar em morto, ele toca. Ele não poderia beber o fruto da videira, ele bebe. Então há uma série de quebras de regras, de mandamentos, de voto, mostrando sim que ele tem um amor, mas um amor próprio, um amor egoísta. Claro que lá na frente ele vai aprender da maneira mais dura possível. Infelizmente, algumas pessoas só tendem a aprender quando a casa desaba, quando a coisa pega fogo, quando o caldo engrossa. Isso é muito sério, muito sério. E o resultado foi perda, vergonha e destruição. Meu irmão, minha irmã, hoje o Eterno, através dessa ministração, através desta palavra, através desse ensinamento bíblico, hoje o Senhor te pergunta: seu amor tem sido santo? Ou você tem sido bonzinho demais, aceitando, infelizmente, o que Deus rejeita? Olha que pergunta que nós precisamos fazer para nós quase que diariamente. O meu amor tem sido santo? Ou o meu amor tem sido egoísta? O meu amor pela igreja tem sido um amor egoísta, interesseiro? O meu amor em ajudar as pessoas de igual modo tem sido egoísta, interesseiro? Será que meu amor pelos meus filhos tem permitido que eu seja tão bonachão, que permita que eles pratiquem, falem ou assistam ou ouçam coisas que desagradam a Deus? Ou talvez, vão para um outro lado, talvez eu esteja sendo tão santo,
tão consagrado que eu não tenho atraído as pessoas a mim, mas pelo contrário, eu tenho afastado essas pessoas que precisam de graça, que precisam ser ministradas, que precisam ser encontradas com o Eterno. Então peça ao Senhor que equilibre o seu amor, para que ele seja verdadeiramente santo, para que o seu amor seja verdadeiramente equilibrado, para que o seu amor seja verdadeiramente pronto e ávido para a glória do nosso Deus. Então, nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre Hesed, Shebet Feret, fortalece o nosso compromisso.